que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. A gente vai falar sobre natureza, conservação e destruição, né? Então, o que essas três coisas têm a ver? O que uma coisa se relaciona, como essas coisas se relacionam? Porque a gente fala muito da natureza, fala muito de conservar a natureza, não é assim que a gente fala? Mas a gente não considera a hipótese da destruição como parte da natureza. A gente não imagina que na natureza exista a destruição, seja algo natural, tanto quanto a conservação, a destruição é algo natural. Isso fere um pouco o nosso conceito com relação à parte da ecologia, porque a gente imagina que nós temos que proteger o planeta, cuidar das plantas, cuidar dos animais. Só que nossa natureza, a nossa amiga, a nossa mãe natureza, ela não age assim, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou passar esse slide aqui para a gente começar a entender o que é que essas coisas têm a ver. Vamos falar primeiro de ecossistema, né? O que é um ecossistema? Ali tem a parte semântica, né? Mas no entendimento de vocês, o que é um ecossistema? Me esqueci. Agora fiquei tímida. Eu acho que deve ser um pensamento assim de um sistema que ele mesmo, a sua sobrevivência natural, ele se equilibra, se né? regula. Se regula. Isso mesmo. Exatamente. Então o ecossistema é um sistema onde as partes de alguma forma buscam se relacionar em prol do equilíbrio. Todo o objetivo ecossistêmico é a questão do equilíbrio. E a gente observa que no universo existe equilíbrio em toda parte. Tudo é equilíbrio. Na verdade, nem tudo se manifesta como um aparente equilíbrio, mas tudo caminha para o equilíbrio. Aí você falou da força de ação e reação. A força de ação e reação nada mais é do que o exercício pleno da natureza em busca do equilíbrio. Quando eu faço uma força no sentido X, a força contrária, em mesma intensidade, ela vai se dar, por quê? Porque eu criei um desequilíbrio no sistema, quando eu empurrei para o lado de lá. O que o sistema faz? Empurra para o lado de cá, buscando justamente colocar as coisas nos seus respectivos lugares. Só que, como essas trocas acontecem de maneira sistêmica e constante, nem sempre a força de volta ela vem de uma maneira deixar aquele objeto no mesmo lugar que ele estava antes. Normalmente ele se movimenta ou um pouco mais para uma extremidade ou menos em relação ao eixo onde ele se encontrava. O nome disso é mudança. Então, como é que funciona o progresso de um modo geral? Então, quando a gente vê a questão ecológica, a gente pensa assim, é um sistema que busca regulação e busca o seu desenvolvimento. Porque se nós observarmos a Terra, por exemplo, a Terra é um ecossistema que há 4 bilhões de anos atrás era muito diferente do que é hoje. Há 4 bilhões de anos atrás não haviam essas espécies que existem hoje, não havia essa atmosfera que nós temos hoje, era tudo diferente. Por que era diferente? Porque estávamos no estado inicial, um estágio inicial de desenvolvimento, e a partir de sucessivas mudanças que foram acontecendo, justamente esse movimento de quebra dessas cadeias harmônicas, vamos dizer assim, o sistema foi se modificando. Mas ele foi se modificando para pior? Não. Ele vai se modificando porque, como um telos, como objetivo final, nós temos aí a perfeição, o equilíbrio pleno. Então, essa aparente desordem, esse aparente caos que nós percebemos, traz íncito nele uma ordem, um princípio de ordenação. Por mais que a gente ache que não, mas o universo funciona assim há muitos bilhões de anos, pelo menos 16 bilhões de anos. E a gente tem que entender que uma coisa que funciona 16 bilhões de anos nunca deu um bug, né? A gente não conhece o bug do universo, nunca houve. É um sistema perfeito
que busca o equilíbrio, e nós, como humanos, fazemos uma interpretação, às vezes, equivocada do processo. E a gente acha que a gente deve intervir nisso para que nós paremos o movimento das mudanças. E aí a gente vai entender essa coisa do ecossistema. Eu peguei uma pesca aqui, só porque isso aqui é semântico, tem muita palavra aqui. Essa palavra ecossistema, né, ela é uma coisa onde ela representa um sistema onde está tudo junto. Então, o oikos, que pronuncia-se ecos, é casa, e o sinistanai, que é colocar junto ao mesmo tempo. Então, é tudo junto dentro de uma mesma casa, imaginando essa casa numa extensão muito grande. Isso aí é um ecossistema. E aí, com o passar do tempo, esse sistema passou a ser uma reunião de diversas partes, como a gente entende hoje o nosso sistema. Bom, vamos aqui. Bom, existe uma outra definição aqui que eu queria trazer para vocês, que é a definição justamente da chamada mãe natureza. A natureza é boa? O que vocês acham? É boa? O que vocês acham? Vocês acham que a natureza ela é boa e ela é agredida? A natureza tem sua particularidade? O que vocês acham? Como é que vocês pensam a respeito disso? Ela é boa? Você parece que não concordou muito não com a natureza boa. Diga aí. Não, porque a natureza, para mim, a primeira coisa que eu pensei, boa noite, gente, é que natureza é equilíbrio. Então, para ela ser equilíbrio, ela vai precisar, às vezes, ser bom para uns e ruim para outros. Uhum. Isso. E esse conceito de bom e de ruim é muito relativo, né? Porque depende de onde a gente está olhando a coisa acontecer. Mas vamos falar ainda do equilíbrio e dessa homeostase, desse mecanismo de equilíbrio, de busca da harmonia. Como é que isso se dá? Quando duas coisas estão juntas, existe uma força de coesão. Mas, às vezes, o sistema implica nesse conjunto uma força de quebrar isso, de mudança. Então, a gente vê os elementos químicos, por exemplo, eles vão constantemente, à medida que eles aproximam-se de determinadas condições ambientais, na medida em que outros componentes, outros elementos se aproximam deles, eles tendem a uma mudança, a quebrar uma cadeia para abrir uma nova cadeia. E dessa maneira nós temos um transformismo natural da natureza. A natureza vai se transformando, as coisas vão sendo modificadas. Então, para que isso aconteça, muitas vezes é necessário muita energia. Essa energia que é aplicada na quebra de uma cadeia, na quebra de um link, de uma coesão aparente, isso nós chamamos de acidentes. Nós chamamos isso de catástrofes. Então você imagina o terreno da Terra, por exemplo, ele está em constante movimentação. As placas tectônicas elas estão sendo modificadas, mudadas, alternadas por conta da própria estrutura do planeta, que o planeta tem muita ainda substância pastosa no seu interior, então é natural que essas placas se movimentem. E à medida em que essas placas se movimentam, quando elas se movimentam, elas estão se ajustando, vem uma força, ela se ajusta. Ela não está muito preocupada se tem banhista na Indonésia, se tem gente morando na beira do mar, vocês entendem isso? Ela não está preocupada se vai morrer seres humanos, porque nós temos uma questão que é histórica. Quando nós vamos lá na Gênese, na Bíblia, o que aconteceu na Bíblia? Papai do céu, o Deus, criou o mundo e saiu criando água, céu, água de cima, água de baixo, terra e etc. E os animais. E por fim, ele criou o homem. Qual era a finalidade do homem na criação? Cuidar do jardim do Éden, cuidar do grande jardim que Deus colocou à disposição do homem. Essa era a finalidade do homem aqui na terra. Então, quando esse homem, ele se apropria, inclusive Deus pede que ele dê nomes aos animais, que ele escolha sua parceira, escolha uma companheira que vai lhe ajudar a cuidar do jardim, ele então está no mando.
ou seja, Deus fez tudo e entregou ao homem. Toma, isso aqui é para o seu usufruto. Isso é uma questão cultural, isso não tem nada de absoluto, de verdadeiro nisso. Porque do mesmo jeito que nós vivemos aqui, vivem os mosquitos, mosquito da dengue, vive o vírus do Covid, vivem passarinhos, formigas, lagartos, cobras venenosas, todos os seres de um modo geral, visíveis e invisíveis, que habitam esse planeta, essa biosfera, esses elementos, eles são tão donos desse espaço quanto nós. Nós não temos nenhuma prerrogativa no mundo, a não ser o fato de nós sermos inteligentes e fazermos mudanças no planeta, que são mudanças que ajudam na habitação. Então, se nós formos pensar na Terra, por exemplo, há 200 anos atrás, era inóspita a Terra. O planeta Terra era muito inóspito, porque não haviam remédios, não havia medicina que curava. As crianças, por exemplo, 80% é a taxa de mortalidade de uma criança no século XIX. Por isso que não havia muito esse amor que a gente conhece hoje de família, não era muito esse. Porque eles estavam muito acostumados a ver as crianças morrerem. Era uma coisa natural, não tinha muita assim, surpresa, porque era o natural. Então, à medida em que o homem, com sua inteligência, foi aformoseando a matéria, que essa, inclusive, é a função da inteligência, do princípio inteligente, que é aformosear a matéria, o planeta foi se tornando um lugar mais agradável, aprazível e saudável. Né? Um lugar insalubre passou a ser agora um lugar de saúde. Tem muita coisa errada ainda? Tem, mas coisas a serem reparadas com o processo evolutivo do próprio planeta. Mas essa situação nos colocou num lugar de julgar a natureza e dizer assim, quando morrem seres humanos é uma grande catástrofe. Quando morrem seres humanos é porque os seres humanos estavam no lugar aonde a natureza estava buscando se ajustar. Essa talvez fosse a leitura. Quando cai um morro, por exemplo, na cidade, você pode botar até a culpa no prefeito, no governador, é lícito, porque ele tem a obrigação de criar as estruturas para que aquilo não aconteça. Mas o que aconteceu ali? A chuva penetrou na terra, a terra correu. O que estava errado ali? É a chuva fazer isso porque é natural? Não. O que estava errado é uma pessoa morar no lugar onde isso pode acontecer. O risco é alto. Você vai dizer, mas a pessoa não tem aonde viver um outro lugar. Tudo bem, mas é um risco. A pessoa está no risco. Aquilo pode acontecer. Não existe nenhuma fatalidade, digamos assim. Não é um raio que desce, aquela pessoa vai morrer soterrada porque ele é um pobre coitado, que tem vida passada e etc. Não, ele estava no meio da natureza enquanto a natureza se ajustava. Eu, quando observo, por exemplo, os animais se alimentando no reino selvagem, eu fico pensando assim, poxa, que dureza. Você vê uma cobra engolindo um sapo vivo. Aquilo deve doer muito. Né? Aquilo deve ser uma angústia para o animal terrível, você ser comido vivo. A pessoa, que coisa horrorosa. A gente já passou por isso, porque a gente já esteve lá, sem saber, no reino animal. Mas observe que a natureza, ela não tem um anestésico. Por exemplo, quando vai acontecer, uma onça vai pegar um animal, ela não vai com um dardo anestésico, bota o cara para dormir, aí depois vai lá e tal, e cuida para ele não sofrer. Não, como diz o outro aqui, na tora, e o processo acontece. Porque a natureza é assim. A verdadeira natureza é assim. O que nós estamos fazendo aqui? Nós somos observadores e estamos diante de um processo que a gente não compreende corretamente. E a nossa ignorância, muitas vezes, nos leva a nos intrometermos no processo das mudanças e aí sim, às vezes, a gente atrapalha o processo. Porque a gente não compreende como é que ele funciona. A gente não entende a dinâmica. A gente quer mandar nas chamadas leis que regem o universo. Essas leis são chamadas de leis divinas. Não são aquelas leis do Decálogo. Não são aquelas leis de Moisés. Aquelas não. Aquelas são leis nossas, de homens. Estamos falando de uma lei como, por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade é uma lei que não existe nenhum juiz no planeta Terra capaz de revogar essa lei. Você conhece algum? Que chega assim, diz, a partir de amanhã a lei da gravidade está suspensa no planeta Terra, porque é inconstitucional. Vocês já viram isso? Não. Mas eles podem regular sobre os nossos costumes o tempo inteiro, porque isso aí sim está sobre a alçada do homem. Mas aquilo que não está na alçada do homem, ele não tem como legislar. E as leis estão aí para isso. Então, quando nós compreendemos a natureza no seu aspecto
no seu aspecto básico, fundamental, a gente tem que entender isso, que nós estamos no meio de um sistema, de um ecossistema, que tem a sua dinâmica, que tem a sua forma, seu modus operandi, e nós precisamos entender como é que isso funciona para que nós não sejamos aqueles que vamos interpretar errado essas coisas. Então, por exemplo, eu não como carne, e isso é uma verdade, eu não como carne, essas carnes de boi, de porco, eu não como nada disso. Ainda como frango por uma questão de sobrevivência, porque se eu não fosse comer frango, eu não teria o que comer, porque você vai na rua ali, você vai procurar um restaurante vegetariano e tal, não é em qualquer esquina que você acha uma comida boa, né, de preferência. Então, eu ainda faço o uso de uma carne como frango, peixe e tal, mas dia virá que eu não vou mais fazer isso. Você pergunta assim, Paulo, por que você fez isso? Foi uma decisão minha, errada ou não? Porque tem pessoas que precisam comer carne, o organismo precisa daquela proteína. Isso é uma questão da biologia. Outros não precisam. Tem uma amiga minha que é vegana, ela estava com as taxas muito ruins, chegou no médico, o médico, você vai ter que comer carne, porque o seu organismo é um organismo carnívoro. Você, não comendo carne, você vai ter que tomar suplementos, etc. e tal, para compensar a carne que você não está comendo. Então, observe que nós estamos, enquanto espíritos, usando um corpo físico que é tão animal quanto um macaco, quanto um leão, quanto um cachorro, um gato. Nós temos mecanismos fisiológicos que nos movem, nos guiam, nós estamos guiados por isso. Temos instintos, inclusive, socializados, mas temos instintos. Eu acho engraçado, inclusive eu estava comentando com os amigos um dia, eu vou escrever um livro sobre os nossos instintos socializados. Então, por exemplo, você vê uma pessoa no trabalho, o chefe é muito legal. O chefe marca território. Vocês já viram um chefe marcando território? É engraçado, né? Aqui quem manda sou eu. Nesse espaço aqui, aí bota o nome dele na mesa, você chega lá, tem o nome em cima da mesa. Na porta, o nome na porta, doutor fulano. Aí você vê logo que isso aqui é uma marcação de território, é claro, adaptada, porque em outras épocas ele faria pipi na porta, ele arranharia a parede com suas unhas, mas ele não vai fazer mais isso. Já pensou, você chegar num consultório de um médico, está lá tudo arranhado com a unha do médico? Não é muito decente um negócio desse. Mas a necessidade de fazer. Por que o animal marca seu território? Porque ele quer dizer que naquele lugar ali, quem manda é ele. Então a gente tem algumas questões ainda ancestrais que estão conosco. A questão da reprodução, por exemplo, é totalmente ancestral. O amor que nós sentimos, a paixão, é ancestral. Ela é movimentada por princípios neuroquímicos. E nós, quando estamos apaixonados, estamos, na verdade, encharcados de substâncias do cérebro, dopamina, ocitocina, serotonina, que são substâncias, né, que nos estimulam à paixão, ao aconchego, ao desejo. Isso está tudo no nosso quimismo cerebral. Isso para além das nossas questões espirituais, tá? Estou dizendo aqui que como corpo. E é muito difícil um espírito habitar um corpo, porque é bom, é prazeroso viver nessa carnalidade, né? Para muitos, as sensações os instintos são algo assim muito prazeroso. Você chega, por exemplo, na rua, você vê pessoas exercendo esse mandato constantemente. E isso é muito comum acontecer. Uma sociedade, nós estamos vivendo hoje uma sociedade hedonista. Você sabe o que é uma sociedade hedonista? Uma sociedade dos prazeres. Uma sociedade onde nós estamos carnalizados muito nas nossas relações. Então, Erich Fromm, inclusive, um grande pensador, ele chega a dizer que nós nos coisificamos nos tempos modernos, porque nós nos colocamos como no mercado das carnes, a oferta para sermos amados. Muito difícil de sabermos amar, mas muito fácil de criarmos corpos atraentes para sermos amados. Então, nesse estágio ainda que nós nos encontramos, o corpo oferece espaço para esse tipo de experiência, e é muito difícil você fugir disso como espírito, porque você tem esses chamados atratores telúricos, que são essas emoções, esses sentimentos, esse quimismo cerebral que a gente se vicia. Tem gente que é viciada em paixão, tem gente que é viciado em estresse. Vocês conhecem alguém viciado em estresse?
Vou dar um exemplo de como é uma pessoa viciada em estresse. É uma pessoa que, quando não tem problema, inventa. Vocês conhecem alguém? Você riu, né? É uma pessoa viciada em estresse. Quer estar sempre naquela ansiedade, aquela coisa. Porque o organismo está movimentado. Ela sente no seu corpo isso. E movimenta também o seu psiquismo. Então, existe aí o espaço dessa movimentação dentro do corpo físico. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui faz parte de uma natureza, faz parte de uma dinâmica, faz parte de um sistema, de um ecossistema, e somos nós, esses que estamos aqui. Portanto, quando a gente vai analisar a natureza, do ponto de vista da sua realidade, a gente tem que pensar que a natureza tem os seus mistérios. Ai de mim, senhora natureza humana, né? Como diz o Renato Teixeira. Bom, a palavra natureza, ela vem lá de natura, né? Que vem de nasce, que é de nascer, natura de nascer, e somado ao sufixo urus, que é o particípio futuro de oritur, que significa gerar, surgir, a força que gera. Então, natureza é aquilo que é e se dá por nascimento segundo leis universais dedicadas a um determinado contexto. Esse aí é a definição formal. Mas a natureza, ela começa a se apresentar quando existe movimento, existe algum ente que se movimenta ou que existe, porque para existir ele tem que se movimentar, não existe como haver a existência sem haver o movimento, a vibração. Então, no momento que ele se apresenta, aquilo ali já é a natureza. Mesmo os elementos infra-humanos, mesmo os elementos mais antigos, os elementos que estão em outros planetas. Se você chegar, por exemplo, em Marte, é tudo cinza, tudo gelo lá em Marte, né? Mas ali existe uma natureza. Aquilo é a natureza daquele lugar. Não é? Se você for para outros planetas, por exemplo, são planetas gasosos, aquilo é a natureza daquele lugar. A natureza não está necessariamente ligada à questão de plantas, cachorros, gatos, pessoas, etc. A natureza é um contexto mais amplo, tem a ver com a própria dinâmica da existência da vida. Não é? E aquilo que a gente viu conforme questão 616 do Livro dos Espíritos, a harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Ou seja, Deus não se engana. Então, compreender a natureza consiste em compreender as leis divinas. Vocês já pensaram sobre essa perspectiva? Quando se fala, por exemplo, de milagres, a gente acha que milagres são derrogações de leis naturais. Jesus foi lá e salvou uma pessoa da morte. Isso é uma derrogação da lei natural, porque quando a pessoa morre, morre. Não tem como uma pessoa chegar lá e reverter o processo da vida. Vamos imaginar que fosse possível que isso acontecesse. Vamos imaginar. Se houvesse a possibilidade de um homem, qualquer que fosse ele, mesmo Jesus, fazer alguém voltar dos mortos significa dizer que voltar dos mortos é natural. Porque na Gênese, Allan Kardec foi muito feliz quando na contracapa da Gênese ele faz um comentário dizendo: as leis, a grandeza de Deus não se mostra pela derrogação das suas leis. Ele faz esse enunciado, pela negação ou pela nulidade das suas leis, mas sim pela sua imutabilidade, ou seja, Deus não mostra a sua força mudando suas leis, mas ao contrário, ele mostra a sua força dizendo: as minhas leis não são modificadas, porque elas são perfeitas. O que é perfeito não se modifica. Percebe isso? Então, quando nós estamos olhando a natureza e tudo o que acontece, mesmo aquilo que é mais absolutamente fora do normal, é natural. Não existe o sobrenatural. Não existe o paranormal. Existe o normal. Existe o natural. Melhor dizendo, melhor do que o normal, porque o normal é uma medida estatística. Normal não tem nada a ver com certo, nem com errado. Normal tem a ver com estatística, com número, quantidade. Então, se você chegar no lugar onde as pessoas vivam de uma determinada maneira e aquela forma de viver seja normal, não importa qual seja a forma, é apenas a quantidade de pessoas que agem de uma determinada forma, um padrão. Aquilo ali dentro da curva normal é uma dispersão em relação à média. É uma medida estatística.
A gente chama de normal certo. É por isso que Roberto Crema, Jean-Yves Leluc e Pierre Weiss escreveram um livro, Leluc, um livro chamado Normose e a Doença da Normalidade, né? Que a gente acha que normal é estar nessa condição, mas, na verdade, às vezes não. Então, a natureza, ela está se expressando através de dinâmicas de destruição, de conservação e etc. Quando a gente vai lá para a parte terceira do Livro dos Espíritos, que a gente vai estudar as leis morais, que são leis divinas, que são leis que estão vinculadas às questões naturais, Allan Kardec faz um recorte dessas leis, trazendo aspectos humanos das nossas relações. Mas nós podemos perfeitamente fazer análises dessas leis do ponto de vista dessa natureza que se equilibra e que se dinamiza. Por exemplo, nós temos aqui esses dados, só para vocês entenderem como é que nós estamos hoje no mundo, tá? Nós estamos hoje mais de 7 bilhões de pessoas. Se nós fôssemos pesar todo mundo, daria, olha só, gente, 340 bilhões de quilos. É isso que a Terra carrega nas costas, né? Então, a gente está bem gordinho, né? 340 bilhões de quilos a pessoa, todo mundo. Então, os dinossauros foram extintos há 66 milhões de anos por um asteroide. Ou seja, quando o asteroide veio chegando à Terra, os dinossauros devem ter dito assim um para o outro: o que nós fizemos para que Deus lançasse essa maldição sobre nós? Deve ter falado isso. Outra coisa aqui, ó, nós temos, enquanto seres humanos, esse vulcão Toba, localizado na Sumatra, lá na Indonésia, 70 mil antes de Cristo, ele quase que dizimou praticamente toda a vida no planeta, inclusive vegetais, porque ele cobriu o planeta com cinza, né? Então a temperatura ela foi reduzida em 20 graus centígrados. Já pensou um negócio desse? Então isso no mundo foi muito grave, né? Então o que aconteceu com relação a essa dinâmica? Muitos seres foram extintos, acabaram, etc., e outros preservaram. Aí eu trago aqui, nós somos 7,8 bilhões de pessoas. No mundo hoje tem 1 bilhão de bovinos. E olha só que interessante, 23 bilhões de galinhas. Vocês sabiam disso? 23 bilhões de galinhas. Aí eu fico pensando, sabe que as galinhas foram mais inteligentes do que os homens? Porque elas se deram em sacrifício para que a sua espécie fosse perpetuada. Porque se não houvesse utilidade da galinha, vocês acham que alguém ia criar uma galinha de estimação em casa? Vocês acham que teriam quantas galinhas no planeta se nós não tivéssemos uma utilidade prática para as galinhas? Então, observe o que aconteceu. Aquilo que aparentemente é uma destruição, em verdade foi uma forma de expansão. Não é paradoxal isso? Estranho, né? A gente come galinha, come. Ovo, por exemplo. Eu fico impressionado com a quantidade de ovo que aparece numa cidade, por exemplo. Todo mundo com um carro de ovo, vendendo ovo. Eu fico pensando, cadê a galinha que bota essa quantidade toda de ovo? Porque todo dia tem ovo novo. Gente, isso tudo é a dinâmica da vida. A gente está nisso, nós estamos nisso. Então, o nosso senso ecológico, ele caminha muito mais para o entendimento desse dinamismo do que necessariamente para práticas que são práticas superficiais, que não levam necessariamente a uma eliminação dos riscos que as espécies estão sofrendo. Quer ver um exemplo? Se você pegar, por exemplo, uma população de um determinado tipo de seres, não digo os que estão em extinção, mas aqueles que estão num determinado ecossistema, e você não mexer neles, preservá-los e evitar que a natureza busque o seu equilíbrio, o que vai acontecer num médio espaço de tempo? O que vocês acham que vai acontecer?
Não, eles vão criar um desequilíbrio porque vai ter uma quantidade grande demais daquelas espécies ali. Você pegar, por exemplo, um aquário e começar a encher de peixe, o que vai acontecer? Daqui a pouco um vai começar a engolir o outro. Não é assim que acontece? Porque a natureza, ela busca sempre esse estado, a vida, a premência da vida. Então, a premência da vida leva os seres a estarem numa condição assim. Quer ver uma coisa interessante? Pega um ser humano civilizado e deixa ele com fome. Prive ele das coisas. Você vai ver, em pouco tempo, este homem virar o quê? Uma fera. Porque a premência da vida vai levar ele a determinadas circunstâncias que ele vai modificar o seu aspecto. Uma passagem muito interessante, uma experiência muito interessante sobre isso, é a experiência de Viktor Frankl no campo de concentração. Ele foi para o campo de concentração, médico, e quando ele chegou lá, ele percebeu o seguinte, que eles foram desumanizados. Tiraram os nomes dele, tiraram todos os documentos, botaram um número no braço, deram uma roupa igual para todo mundo, eles não tinham nenhuma diferença de um para o outro. E no campo de concentração você podia ser o que você quisesse. Você podia ser médico, arquiteto, você podia dizer que você era qualquer coisa, porque isso não interessava. Qual é a consequência disso, da desumanização? É que banaliza a morte. A morte deixa de ser uma coisa trágica e passa a ser uma coisa comum. E são pessoas civilizadas que estão se transformando em função de um ambiente, de uma experiência, de uma vivência. Então, a premência da vida leva à modificação e às mudanças que a gente encontra. Ou seja, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Existem 3 leis fundamentais que estão guiando disso. São leis universais. A lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição. Essas 3 leis, elas estão constantemente funcionando. Ou seja, para que haja transformação, para que haja progresso, é importante que haja o quê? A destruição. Quando você anda numa cidade, por exemplo, Salvador, Caminho das Árvores, ali, a Alameda das Espatólias. Dá um exemplo. Ali era o que antes? Era um bairro residencial, cheio de casas. As pessoas moravam ali. De manhã, você passasse sábado lá, ia ter crianças andando de bicicleta ali na calçada, provavelmente. Você ia ter pessoas passeando com seus cães, etc. Com o passar do tempo, aquela avenida virou o quê? Um comércio. Com o passar do tempo, aquelas casas provavelmente vão ser destruídas e ali no lugar vão surgir o quê? Prédios. E com mais o passar do tempo, a cidade se reinventa, vai para outro lugar e ali vira o quê? O que hoje é o comércio. Um lugar ermo, que ninguém quer ir. Esse dinamismo que acontece nas cidades, acontece com as espécies, acontece com tudo, gente. E quais são as 3 leis universais? A lei de reprodução, ela é representada por uma entidade divina chamada Brahma. Não é Brahman, é Brahman. E ela representa justamente a vida, representa o começo da vida, representa o surgimento da vida. A segunda entidade que representa a força da conservação é Vishnu. Está ligado a essa permanência que a gente olha aqui agora e vê as coisas aparentemente conservadas. Aparentemente elas não se modificam. Essa cadeira é cadeira hoje, amanhã será cadeira, daqui a uma semana será cadeira. Daqui a 1000 anos ela não será uma cadeira, certamente. Porque essa lei de conservação, ela dá, durante o tempo de vida da coisa, ela dá uma ideia de que aquela coisa permanece como forma, conservada. Nós somos um exemplo bem dinâmico disso. Quando a gente nasce, a gente tem um corpinho bem assim, fofinho, né? A pele lisinha, o pé, mas é uma lã, a pele de rã. Aí a gente vai crescendo, vai se modificando, vai ali, ó, a gente não dissolve. Quem nos conhece com 15 vai nos conhecer com 18, com 21. Mas nem todo mundo que se conheceu com 20 vai se reconhecer com 40, com 50. Difícil, né? Porque a gente vai se modificando. Essas transformações vão levando ao deperecimento e logo depois à extinção, que é a morte do corpo físico. Esse corpo físico não vai simplesmente ali acabar, ele vai ser transformado em outras substâncias que vão para a Terra e vão voltar de outra maneira, em outras representações,
porque a energia da natureza ela não pode ser extinta, ela só é transformada. Então, por conta disso, essas 3 leis estão na base de tudo. Se não houvesse a destruição, não haveria vida. Não haveria uma planta nesse planeta. Porque qual é a condição principal para haver um vegetal? É que a semente morra. A semente morre e dá origem à planta. E por conta disso, se não houvesse essa transformação, se não houvesse essa destruição, se não houvesse essa morte, não haveria a planta. O nosso corpo ele é formado por uma célula ovo, uma célula que veio de 2 entidades primordiais, um gameta masculino e um gameta feminino, que se fundiram para formar essa célula. Na medida em que ela começa a se reproduzir, as formas anteriores vão sendo substituídas por novas formas e a anterior morre para dar lugar a uma nova. Aquele espermatozoide, aquele óvulo que se fundiram eles deixaram de existir como tais e passaram agora a ser um terceiro transformado. Percebe? Então, as transformações elas estão o tempo inteiro acontecendo na natureza. Elas estão o tempo inteiro ali agindo. Então, questão 728, é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Aí por trás está, por exemplo, a reencarnação. Se nós não reencarnássemos, nós seríamos os mesmos cabeça duras de sempre durante 100 anos, 1000 anos. Já pensou que coisa linda? Você pegar uma pessoa assim egoísta, arrogante, 1000 anos de arrogância, se a pessoa não aprende, se a pessoa não se desenvolve. Mas aí tem a morte, a pessoa morre e vai para um lugar diferente, uma perspectiva nova, vê as coisas de outro jeito, aí pede para voltar em uma outra experiência, com outro corpo, num outro ponto de vista, e tudo fica muito melhor de ser explicado, compreendido na sua essência. Então, conforme eu disse para vocês, esse aqui é o movimento chamado de Trimurti, né? Que são 3 formas, que é Brahma, ou Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma no sentido da criação do todo, com esse N aí no final, Brahman, ele tem esse N. O Brahma, o Vishnu e o Shiva são essas 3 entidades que nós vamos encontrar outras trindades funcionando da mesma maneira em outras representações, porque a cultura milenar da humanidade captou isso, deu os seus nomes. Então você vai encontrar lei de reprodução, o outro vai entender como, de repente, a lei de Brahma, o movimento de Brahma, a dança de Brahma. Então o nome não importa, o que importa é que naquele momento a vida surge. E a gente percebe isso o tempo inteiro, vida nova surgindo, vida nova se destruindo. Bota uma manga em cima da mesa e espera o tempo passar para ver o que acontece com ela. Verdinha, amarelinha, não é assim? Daqui a pouco ela vai ficando escurinha, daqui a pouco vai murchando, acabou. Não tem mais manga nenhuma ali, né? Bom, aí a gente tem aqui, nessa questão 686, depois vocês dão uma olhada lá, do Livro dos Espíritos e seguintes, essas 3 leis, reprodução, conservação e destruição, tá certo? Isso é o que a gente vai ver lá, nessas três leis que estão do Livro dos Espíritos. Qual é a ressalva que eu faço? É que quando Kardec vai falar sobre essas leis, ele vai falar basicamente sobre a questão da vida do homem, do entendimento do homem, da perspectiva humana. Então ele vai falar de trabalho, por exemplo, ele fala de trabalhos humanos. Mas se você for observar a lei de trabalho, ela é logo depois da lei de adoração. Aí você pergunta, por que Kardec botou a lei de trabalho depois de adoração? Será que trabalho é mais importante do que o progresso? Será que trabalho é mais importante do que sociedade? Não, é porque trabalho é a base da vida. Se não tiver movimento, se não tiver vibração, se não tiver trabalho, a vida não existe. Então, essas leis daí, elas estão lá explicando o que é esse senso ecológico para que a gente possa caminhar em direção ao entendimento que os espíritos estão nos trazendo sobre ecologia e sobre essa coisa da natureza e conservar a natureza. Na questão 687, chegará o tempo em que a população humana será excessiva na Terra? Não. Olha a resposta dos espíritos. Por que não? Porque existe um mecanismo, toda vez que vocês encontrarem Deus no Livro dos Espíritos, vocês não podem pensar Deus como um ente de vontade que atua. Aqui, se a gente ler friamente, aqui a gente vai entender que Deus, um dia, quantas pessoas tem aí?
10 bilhões, tira 3 aí, ô menino, leva ali um tsunami na Indonésia, leva ali um outro ali, pega aquele vulcão, destrói de Fortaleza para baixo, aí você vai levar uma quantidade grande de pessoas. Então, não é isso. As leis de equilíbrio não permitem que isso aconteça. O que para nós, gente, é caos, para a natureza é a busca da ordem. O que aconteceria se o planeta Terra acabasse? Ia renascer? Não é isso? A gente ia nascer em outro lugar. A gente ia nascer em outro lugar. Que lugar é esse? Talvez no lugar menos colorido, talvez no lugar menos vulnerável, talvez no lugar que houvesse coisas mais assim, impositivas, talvez fosse um lugar de mais dificuldades existenciais, certamente. Mas o espírito, ele não extingue. O planeta Terra é um habitat de espíritos. Ele tem a sua energia e nós estamos aqui porque a densidade desse planeta para aqui nos atraiu. Por isso que estamos aqui encarnados. Então, se esse planeta não tivesse a condição de habitar corpos como o nosso, provavelmente os espíritos que somos, nós estaríamos em outras representações vivenciais, espirituais, estaríamos vivendo de outras maneiras, em outros lugares. Percebe isso? Eu não quero que o planeta Terra seja destruído. Eu quero que a gente aprenda a lidar com o planeta Terra. Eu quero que a gente entenda como é que o planeta Terra funciona. Eu quero que a gente compreenda as leis de Gaia. Compreenda a dinâmica de Gaia. Eu quero isso. Por quê? Porque o planeta Terra, sem dúvida nenhuma, é o mais lindo dos planetas, pelo menos desses conhecidos. Eu não queria morar num lugar que era rodeado de anéis. A pessoa, se acordar de manhã, tem um anel na porta da sua casa, né? Ou então um lugar cheio de craterinha, para você ficar vendo o espaço, olhando para cima, vendo assim, as cometinhas passando, sem cor. Mesmo que na Lua tivesse queijo, eu adoro queijo, não ia ser legal. Que eu ia enjoar, em uma semana eu ia começar a comer queijo da Lua, queijo, daqui a pouco, enjoei de queijo, faço como agora? Então a Terra é linda, e a gente precisa aprender a cuidar da Terra, respeitar o planeta, mas sem criar na Terra um dinamismo que não existe, sem tentar fazer ou resolver um problema como se nós fôssemos os salvadores da pátria. A gente não vai conseguir. Não adianta. Por mais que a gente tente, o que mais que a gente pode fazer é o quê? Desviar um riozinho ali, fazer uma barragem acolá, né? Criar aqui uma mudança ali genética. Inclusive, Allan Kardec faz uma pergunta dessa no século XIX. O que dizer de espécies manipuladas pela ciência? E os espíritos respondem que essas espécies manipuladas pela ciência, na verdade, fazem parte do ciclo dinâmico da evolução das espécies. É de Deus. Muitas vezes os mecanismos se servem dos seus elementos para o seu próprio dinamismo evolutivo. Os homens participam, sem saber, da dinâmica evolutiva do universo, criando suas formas, criando o seu desenvolvimento científico. Tudo contribui, gente. A questão é como a gente faz isso. Eu acho que a maior aberração nesse processo todo é a criação de armas, por exemplo, armas nucleares, por exemplo. Uma covardia tamanha. E o povo que constrói arma nuclear. Arma nuclear, você sabe que é uma arma que ninguém pode apertar o gatilho, né? Porque senão você destrói e não conquista, que ninguém consegue entrar no lugar todo. É complicado isso. Mas vamos lá. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem se debilita. A questão 727. Então, muitas pessoas acham, o espiritismo diz que você não deve comer carne. Isso não existe. Não existe. Meu pai, uma vez, teve uma dificuldade. Ele começou a não comer carne, teve uma vertigem na rua, começou a ter problema. Divaldo virou para ele e disse assim, você tem que voltar a comer carne, senão você vai morrer. Entende?
Como é que você vai fazer isso, gente? Cada um, eu tomei minha decisão. Agora o outro está ali comendo a carne dele, você tem que respeitar. Né? Tem que respeitar. Se não fosse da forma que é, seria de outra forma. Agora, claro, você pode não querer fazer isso. Eu, particularmente, não quero. Não me sinto bem. Uma vez, meu pai chegou numa fazenda, o amigo dele chegou assim no oitão da casa, tinha um carneirinho amarrado, e o amigo dele, aquela coisa de amigo mesmo, né? Aí, Fernando, esse carneiro é seu, peguei para você. Já viu, né? Hoje nós vamos forrar o estômago aqui de carneiro. Meu pai olhou pro carneiro, entrou, sentado na varanda, os dois lá. Aí ele virou assim, fez assim: vem cá, esse carneiro é meu mesmo? Cara, disse: é. Então você vai fazer um favor para mim? Pede o menino para soltar. Agora é o seguinte: eu quero voltar aqui outras vezes, e toda vez que eu voltar, eu quero ver meu carneiro vivo. É meu, eu faço o que eu quiser, né? É meu, eu faço o que eu quiser. Então as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva, gente. Tá vendo? A gente está servindo muito mais do que a gente pensa. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. A destruição está que obedece a um fluxo, a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição e volta para a natureza, e é reciclado o processo. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não pode se destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Aí, questão 728. O que é o nosso corpo? Nosso corpo é uma representação física de uma instância espiritual, não é assim? Não é isso que nós somos? O corpo não é assim? Quando o corpo acaba, o espírito faz o quê? Fica em outra possibilidade, porque ele não está preso no corpo, ele está solto. Depois ele traz um outro corpo, o que esse outro corpo passa pelo mesmo ciclo: nascimento, crescimento, deperecimento e morte. Então, quando a gente vê a vida do corpo, a despeito ou fora de qualquer perspectiva de que a gente está menosprezando a importância da vida, ao contrário, é que quando morre um corpo humano, para a visão espiritual, o que aconteceu foi uma vestimenta que foi destruída. Você vai para a rua, aí seu carro quebra. Aí você vai entrar embaixo do carro para tentar consertar. Aí você está com aquela camisa. Quando você levanta, a camisa está toda rasgada atrás. Não serve mais para nada. O que é que aconteceu? Você tem uma roupa que você foi fazer um uso específico, gastou, estragou. Aí você vai lá na sua casa, pega outra roupa e volta. É mais ou menos isso. Parece frio, né? Mas é assim. Por quê? Existe alguém que não tenha morrido nesse planeta? Vocês conhecem alguém que não tenha morrido? Até o pobre do Lázaro, que foi ressuscitado, já morreu. Não é assim? Então, gente, isso tudo é natureza. A gente não compreende. A morte, por exemplo, é um fenômeno da natureza. A gente não compreende. Questão 689, olha aí o que Allan Kardec pergunta: se as espécies atuais, elas são algo novo, ou se elas são derivadas de outras espécies que já existiram aqui no planeta. Nós, espíritos, somos espíritos novos, ou somos aqueles que chegamos através das sucessivas reencarnações a partir do primarismo nesse planeta? A atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e desaparição. Substituí-la a outras mais aperfeiçoadas, e seremos os de hoje em novas roupas do de amanhã. Isso aqui provavelmente valeu para os Pithecanthropus erectus, valeu para o homem de Neandertal, valeu para essa espécie nossa aqui.
É bom ouvir isso? É assustador, né? Mas por que seria diferente com essa espécie tão irresponsável? Esse talvez seja o estímulo maior para que a gente preste atenção no que a gente está fazendo nesse planeta. Não é uma bandeira. Isso, a bandeira é cosmética. É uma verdadeira intenção de nos integrarmos no sistema, no ecossistema da Terra, compreendendo o seu dinamismo, entendendo as suas leis e nos adaptando a elas de forma tal que as sociedades sejam ajustadas ao planeta e não o planeta às sociedades. Mesmo que a gente tenha que fazer os nossos ajustes, a formosear a sociedade, a formosear as cidades, somente para tomar consciência disso leva a uma postura mais prudente em relação às leis do equilíbrio. Ou seja, somente quando a gente entende isso, a gente consegue ir em direção ao verdadeiro equilíbrio, porque a gente passa a não sermos mais os que criamos os desequilíbrios provocados pelas nossas ignorâncias. Questão 703. Porque todos têm de concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento, ou os aperfeiçoamentos dos seres. Eles o sentem instintivamente sem que disso se apercebam. Isso tudo, gente, tem a ver com reencarnação, com desenvolvimento espiritual. É gradual o nosso processo de desenvolvimento. Vocês percebem em vocês mudanças profundas ao longo da sua vida? Para além do físico? Quantos de vocês, cada um já teve que, no sentido simbólico, claro, matar internamente para nascer um novo? Já ouvi isso? Muitas vezes, né? Senão a gente não cresce. Quando você evolui, quando você muda um hábito, quando você muda um valor, você se transforma de tal sorte que aquilo que era você antes continua existindo? Não, deixa de existir. Então, qual é o problema então? Questão 705. Se o que é a terra não lhe basta a todas as necessidades, é que ele, o homem, emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado ao necessário. Olha aí onde está o problema. Nós temos, para além do equilíbrio, para além do dinamismo, nós temos uma necessidade ilimitada por coisas. É uma dicotomia econômica. Os recursos são escassos, mas as nossas necessidades são ilimitadas. Então, quando a gente começa a fazer um processo de compreender uma sociedade que se exaure, é por isso. Porque como é que você vai dar para todo mundo ar-condicionado, direção hidráulica, 2 fotos 3x4, 5 mil por mês? Você consegue fazer isso? A Terra tem de recurso para isso? Não tem. Só que nós estimulamos as pessoas a consumir mais, a ter mais. E como é que você passa a ter uma superestimulação de demandas quando, em verdade, você sabe que os seus recursos são limitados? O egoísmo, por exemplo, atua fortemente aqui, criando todo o ciclo de problemas. A violência, as diferenças sociais, a degradação dos seres que vivem em sociedade. Tudo isso como uma consequência do fato de que você, ao invés de usar das coisas do planeta de forma ordinária, a gente faz isso de maneira completamente insana. Quantos pares de sapatos cada um tem em casa? Eu fiz essa conta outro dia. Eu só tenho 2 pés. E normalmente eu só uso 2, 3 no máximo. No máximo. Aí eu ficava olhando ali aquele monte de sapato lá e eu dizia, não, esse não, porque se um dia tiver uma festa. Esse não, se um dia tiver um almoço. Esse não, porque se um dia eu for não sei aonde. Eu fico sempre imaginando uma utilização que nunca vai chegar. E eu termino sendo muito mais quase que uma centopeia do que um ser humano.
Estou correto em falar isso para vocês? Não, né? Falar isso para mulher, imagina, sapato e bolsa. Sapato não. Mas a cultura hoje que está nascendo no planeta é a cultura minimalista. Você tem uma casa que você normalmente não recebe visitas. Aí você compra um aparelho de jantar com 12 peças. Pra quê, cara pálida? O minimalista compra um aparelho de jantar com 2 peças, 3, no máximo, 4. Ele tem uma mesa de jantar que só tem ele, a esposa e um filho. Aí ele bota na mesa 12 cadeiras. Por que isso? Porque a grande maioria das vezes essas mesas vão ficar vazias. Os sofás vão ficar sem ninguém sentar. Então o minimalista, a casa do minimalista tem quase nada. Tem o mínimo. Para ele ter conforto. Ele tem a televisão dele, ele tem o som, tem tudo, mas ele não tem nada mais do que a sua necessidade. Se nós fôssemos mais minimalistas, nós teríamos conforto, dignidade e talvez coubesse para mais pessoas. Está vendo onde é que a gente pode interferir nesse ecossistema? Porque certamente, se nós fôssemos dar padrão de vida American Way of Life para todos os seres humanos do planeta, teria que encostar 2 planetas aqui para gerar energia e produzir insumos para dar a todos a mesma quantidade de coisas que uma população americana tem, de um modo geral. E é claro que isso cria valas, cria fossos intransponíveis. Porque para você acessar tudo isso, você tem que ter recursos, você tem que ter capacidades, você tem que ter um meio que te permita você acessar essas coisas. Então o desequilíbrio vem daí, dessa incapacidade que nós temos de distribuir, dessa incapacidade que nós temos de fazer com que as coisas sejam acessíveis às outras pessoas. E a sociedade vai criando problemas para o seu desenvolvimento a partir dessa situação, né? Então, onde é que está o nosso grande desenvolvimento? Sairmos de um lugar onde nós somos egocentrados para um lugar onde nós sejamos ecocentrados. Qual que é a diferença do egocentrismo para o ecocentrismo? Eu tenho, no desenvolvimento aí dessa questão do estudo, da doutrina, etc., eu compreendo hoje que nós desenvolvemos por esferas de centralidade. Nossa primeira esfera de centralidade é a biológica. Nós somos biocentrados, porque o indivíduo nasce e a única premência dele, o único objetivo dele é viver. Então você vê isso no neném. A mãe, coitada, está ali de olheira, perdeu já 20 quilos, a mulher está acabada em cima de uma cadeirinha, dando mama para o neném, e o neném olha para a cara dela e quer é meu leitinho, quer é meu gagal. Não é assim que ele faz? Ele não tem nenhum senso assim de estou abusando, será que eu estou abusando mamãe? Não, ele simplesmente quer o leite dele pronto, porque a necessidade, a premência dele é a vida, biocentrado. Depois disso, a gente tem um segundo elo, que é o nosso ambiente familiar, não é? E aí, a partir daí, a gente começa a desenvolver uma espécie de egocentração que vai levar a uma etnocentração, ou seja, a gente deixa de ser um ser sem consciência, passamos a ter uma percepção de nós outros e do outro próximo. Então a gente começa a ver a família é o nosso mundo, o eu, e aí a gente vai crescendo. Qual é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo é justamente a sensação do eco, onde eu começo a ter a percepção de outras entidades, de outras sociedades, de outros países, outras etnias, outras questões sociais, outras formas de representação social. Eu começo a integrar esses elementos dentro de um ecossistema para poder galgar aí a minha cosmocentralidade, que é a ideia da unidade, através da percepção do divino. Então, esse movimento do ego, que é estruturante no ponto de vista de uma pirâmide, ele é estruturado, melhor dizendo, do ponto de vista de uma pirâmide, onde o indivíduo ele
vê as coisas como necessárias para ele e para a sua vida, a gente passa a ter um mecanismo de colaboração, de integração sistêmica, onde todos passam a colaborar com tudo. Aqui a gente começa a ver uma tendência maior ao equilíbrio, porque por enquanto nós estamos contribuindo ao progresso com desequilíbrios. Mas vai chegar um momento que o nosso desenvolvimento ele vai ser harmônico em uma relação de equilíbrio. Vai continuar tendo destruição? Vai, porque no planeta de regeneração, que seria a etapa superior a provas e expiações, o nosso próximo passo, existe dor, existe ainda o sofrimento de alguma forma, mas não do jeito que a gente vive aqui. Não da maneira como a gente se coloca como sofredores profissionais nesse planeta. A gente fica expert na arte de sofrer. Então, lá tem ainda. Por que tem ainda? Porque a gente ainda tem resquícios das nossas animalidades, resquícios, mas houve um progresso. E esse progresso é suficiente para que nós tenhamos sociedades mais harmônicas, menos diferenças sociais, menos problemas com o egoísmo. Estamos trabalhando para o desenvolvimento do espírito. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Quem sabe? Porque Deus submete os espíritos à reencarnação? Evolução? Sim, mas tem um objetivo final, qual seria ele? O aprendizado, sim, mas tem um objetivo finalístico. Para quê? Qual é o objetivo final? A busca? Pela felicidade. Pela felicidade? Plena. Sim, mas como é que ela se dá? Como é que o indivíduo se torna feliz plenamente? Questão 132. Por que Deus submete os espíritos à encarnação? Resposta: para que eles possam chegar a... Captei, mestre, captei. Não, eu falei perfeição, mas acho que não, que perfeito é só Deus. Eu pensei perfeição, mas a perfeição perfeita é só Deus. Perfeição é exatamente a resposta. Exatamente a resposta. Perfeição. Aí você diz, perfeição só cabe a Deus. O que é perfeição? Quem sabe? Feito até o fim. Pô, velho. Isso aí. Perfeito é o que foi feito completamente. Você não tem mais o que fazer naquilo ali, porque ele já atingiu a plena potência. O que é uma potência? É a capacidade de um indivíduo ser algo. O que é a plena potência? É quando o indivíduo atualiza essa potência. Então, nós temos a possibilidade de sermos no futuro o quê? Divinos, anjos. Não é assim que tem a história? Para que eu possa ser alguma coisa, essa coisa tem que estar em mim hoje. Tem que existir em mim agora. Senão eu não consigo ser. Um caroço de manga consegue ser um coqueiro? Consegue? Não. Por quê? Porque não existe potência de coqueiro no caroço de manga, mas existe a potência da mangueira no caroço da manga. Está entendendo o que é potência? Potência é aquilo que existe e que pode vir a ser. Então, se nós podemos ser perfeitos, é porque a perfeição está em germe, está em possibilidade, em potência em nós. O que a destruição e a reconstrução vai fazer? Que eu, a partir desse processo sucessivo de mudança, eu vá galgando espaços até eu conquistar plenamente as minhas capacidades espirituais. Isso é perfeição. Deus é perfeito? É. Por quê? Porque não tem como melhorar. Aquilo que não tem mudança é perfeito. O que não se modifica é perfeito. Então, o espírito caminha para esse lugar através das sucessivas encarnações. Isso tudo que a gente está conversando aqui tem esse fim. No final de toda essa jornada, destruindo o planeta Terra, indo morar em Marte, vendo Saturno lá, o anel passar na porta de sua casa, tudo isso faz parte de uma construção do indivíduo que vai virar perfeito, anjo, divino. Isso é
empoderador. O discurso nosso predominante hoje no nosso mundo atual é o discurso contrário. Você é pobrezinho, você é miserável, você é sofredor, você é um pobre coitado, você é culpado, você é isso, você é aquilo. O sujeito vai se encolhendo, vai se apequenando e a sua força vital vai se exaurindo e ele começa a deprimir e para de viver. É diferente de você dizer assim para uma pessoa: olha, não importa onde você está, não importa quem você é, não importa o que você está fazendo, nada, não importa nada. Você um dia será divino. Sabe por quê? Porque a sua natureza é essa. Você só não sabe disso. Você ignora isso. E por isso você vive do jeito que você vive. Se você compreende isso, você acorda de manhã dizendo o seguinte: olha, eu ainda não estou, mas eu vou. O sujeito começa a fazer um regime. O sujeito está meio assim, né? Ele está assim, um pouquinho acima do peso, que nem eu. Aí ele começa a fazer um regime. Quando aquela papinha que tinha aqui desaparece, ele fica: Vitória, está funcionando. Não é assim? Dá o estímulo. Mesmo que você ainda esteja fora do seu peso. Mas se lhe dá o estímulo, você saber que algo que você quer conquistar já chegou em você. É assim que a gente vai se estimulando, gente. Porque você percebe que a ignorância, por exemplo, já não é mais algo presente em você. Você já sabe qual é a história, você já sabe o que está rolando em você. Então você acorda de manhã e dá aquele grito: uau, eu sei quem eu sou. Eu ainda não sei direito o que eu vou fazer. Eu não sei direito como eu vou fazer isso, mas eu sei que eu vou fazer. Efeito yes. E aí você levanta com outro ânimo, com outra disposição. Não importa o que vai te acontecer, não importa, não importa. O que vai ser o final dessa história é um negócio maravilhoso. A gente só tem que fazer a nossa parte. A Terra, palco da supremacia da matéria sobre o espírito, será, enquanto assim houver tal circunstância, ambiente das intestinas lutas pelo equilíbrio. Enquanto nós formos submetidos à energia da matéria, nós seremos ainda pautados pelos instintos e pelas sensações. São os nossos movimentos primários, que vai levar a tudo isso que a gente vê aí, ó. O sujeito vai se drogar, o sujeito vai buscar o álcool, o sujeito vai buscar a violência, o sujeito vai buscar o acúmulo de dinheiro, não importa como, vai traficar droga, o sujeito vai entrar lá no tráfico, o sujeito vai entrar na criminalidade, o sujeito vai roubar, o sujeito vai fazer tudo. Por quê? Porque ele acha que é isso. Ignorante, coitado. Ele não sabe que na hora que ele morrer, ele não leva R$1.000. 1 centavo. Ele não sabe disso, ele está ignorando isso. Então, enquanto assim estiver, nós vamos ser palco, vamos estar assistindo essas lutas intestinas pelo equilíbrio. O corpo, olha aí, ó, veste temporária do espírito, passará pelo cadinho da dor e da destruição, até que os espíritos que aqui habitam se tornem suficientemente cientes da unidade da existência e assim realizem o verdadeiro salto evolutivo do planeta rumo à regeneração. Onde é que nós estamos falando aqui? Estamos falando aqui de um negócio que, se vocês olharem isso aqui, o corpo veste, passará pelo cadinho da dor, até os espíritos compreenderem. Onde é que vocês já viram isso na cultura oriental, na cultura hinduísta? Vocês já viram isso alguma vez? Isso aí é o seguinte, isso aí é a roda do Sansara. Já viram a roda do Sansara? A roda do Sansara é nascer, viver, morrer, renascer. Esse ciclo. Como é que ele vai acontecer? Constantemente. O sujeito vai ficar renascendo, 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 renascendo constantemente. Só que ele vai evoluindo. A espiral é assim, ele vai crescendo, ele vai na espiral, mas ele vai ampliando a circunferência, né, o diâmetro, e vai subindo. Esse é o seu processo.
Mas observe que uma hora ele compreende que ele não é carne, que ele não está, a carne não domina, que ele é maior do que a carne não tem mais nada para ensinar um espírito desse. O que é que ele faz? Ele sai daí, ele sai da roda do samsara e vai viver uma outra realidade espiritual, sem tantas demandas do corpo, mais no conceito da unidade, que é quando você vai lá para o Samadhi, quando você vai lá para os lugares, para o Nirvana, para aqueles lugares mais altos lá, que você está uma boa. Isso é cultura universal, gente. Não é só do espiritismo, não. Isso é cultura universal. Está em tudo isso aí. Está em tudo. O processo evolutivo, gradual, a gente vai circulando, vai rodando, vai crescendo, e aí vai. Muito bem. Então, só para a gente finalizar aqui, nossa digressão de hoje sobre natureza, conservação e destruição, é compreender que estamos diante de um sistema que busca equilíbrio, nós somos parte dele, não temos nenhuma predominância sobre ele, e se a gente não compreender essa dinâmica, a gente vai achar que a gente manda e na verdade a gente não manda em nada. Eu já vi muita gente bater no peito e dizer assim, você sabe com quem você está falando? E bluf, cair durinho. Por que isso? Porque ninguém manda. A dinâmica é fora do meu desejo, da minha vontade, do meu querer. A dinâmica, ela está para além disso. Então eu preciso compreender, baixar minha bola e, em compreendendo, fazer uma coisa que é uma expressão que eu gosto muito: aprender a dançar com Deus, sem pisar no pé dele. Né? Aprender a dançar com Deus. Ele vai para lá, eu vou. Ele vem para cá, eu vou. Ele vai para lá, eu vou. 2 passinhos para lá, 2 passinhos para cá. Eu entender essa dança, me submeter a ela, porque não tenho como mudar ela. É ela. É ela que rege todo o universo. É ela que faz nascer o sol, a lua, as estrelas. Então eu vou dançar com isso sem criar esses problemas que eu crio quando eu acho que eu sou o dono da bola. Eu participo. Questão 132 também. Allan Kardec, quando faz essa pergunta, para que Deus submete os espíritos à reencarnação, eles respondem: para chegar à perfeição. E depois ele diz: um segundo objetivo existe na reencarnação. É fazer com que os espíritos assumam a parte que lhes cabe na obra da criação. É isso mesmo. Quando a gente vê no Evangelho, vós sois deuses, a gente vê que isso está numa forma mais explícita agora. O que é assumir a parte que nos cabe na obra da criação? É fazermos a nossa parte naquilo que nos cabe no aformoseamento do planeta, com respeito às dinâmicas celestiais, às dinâmicas divinas. O egoísmo, por exemplo, é sempre um desequilíbrio, porque ele traz uma energia que não é uma energia de dissipação, é uma energia de concentração. Isso é problema. A água parada é uma água morta, sem vida. Tem que ter movimento. Então, se você... Alguém aqui já instalou uma lâmpada em casa? Já instalou? Você já viu como é a instalação elétrica de uma lâmpada? A instalação elétrica de uma lâmpada é assim: você tem um fio que chega, tem um bocal, não é assim? E tem um fio que volta, não é assim? Esses fios, eles vão parar lá no interruptor e vai parar num quadro que tem uma energia principal. Pronto, é isso que é uma instalação. Se você cortar um dos 2 fios, a lâmpada acende? Não. O que eu estou querendo dizer? Se nós fôssemos lâmpadas, nós só íamos encontrar a luz se a energia que entra em nós através da faculdade divina que nos concede a vida voltasse em mesma intensidade para a natureza. O egoísmo retém. Eu recebo e não passo. Recebo e seguro e fico aqui apagado. Quando eu distribuir o que eu receber, eu estarei na luz. O equilíbrio, no fundo, é você não ser um acumulador, você não ser algo que impede o fluxo das energias. Se você está num campo amoroso e você recebe de todo o universo o amor pela oportunidade de ser um ente consciente que assiste sua viagem evolutiva, por que não devolver isso na forma de um amor social, caridade? Não é a caridade material, mas o querer estar com o outro, o querer ir na direção do outro. Percebe a diferença? A natureza precisa da gente. O planeta Terra, realmente, eu volto a dizer,
Eu gostaria muito de viver num planeta como a Terra, de mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu gostaria muito. Se Deus fosse realmente assim, eu fosse fazer um pedido a Ele, e eu pudesse fazer esse pedido, eu ia dizer assim, eu gostaria de viver no planeta manso, com as cores e a beleza do planeta Terra. Agora mesmo, eu vim de moto para cá, estou vendo a lua cheia, eu não sei se eu olho para cima ou se eu olho para a estrada. É melhor, né? É melhor fazer isso. Mas é muito lindo demais. Não é muito lindo demais? É demais, é lindo de tudo. A gente fica olhando assim, meu Deus. Teve eclipse? Pois é, ainda tem tudo isso, essa coisa da lua, do místico, do mar e etc e tal, as energias que a gente faz, do vento, chega em casa renovado. É bom demais estar aqui, gente. É bom demais viver nesse planeta, com todas as dificuldades dele. É bom demais. É bom demais ser humano, ter a possibilidade de estarmos na condição de humanos. É bom demais. A gente só tem que ver isso. Sair da carnalidade, porque a carnalidade nos centra, e ir para a espiritualidade não como um desejo de vivermos espiritualmente na Terra, porque nós não estamos vivendo espiritualmente, estamos vivendo carnalmente. Agora, é viver carnal com perspectiva espiritual, é diferente. Você olhar as coisas a partir da ideia de que as coisas passam, que é impermanente, que você não é dono de nada, que tudo lhe é dado de empréstimo, que você não é melhor do que ninguém, que você está aqui e você é bom numa coisa, péssimo na outra, e assim a gente se complementa. E que a verdadeira eco-igualdade não se dá por diferenças. O maior, para mim, equívoco da atualidade é que nós estamos trabalhando nas diferenças muito mais do que na nossa igualdade. Nós não podemos correr esse risco. Você é diferente de mim porque você tem uma cor da pele diferente da minha, por quê? Faz uma cirurgia aí agora. Abre as duas barrigas e vê o que tem dentro. Diferença zero. Espera mais um tempo, vai lá no cemitério, olha lá depois de 2 anos, vê o que é que sobrou. Qual é a diferença? Zero. Por que tem a diferença agora? Por causa de uma roupa que você vestiu, você preferiu aquela. Tem gente que gosta de azul, tem gente que gosta de amarelo, tem gente que gosta de preto, tem gente que gosta de branco. Só isso, é temporário, isso não faz ninguém melhor do que ninguém, acabou. A igualdade é muito mais forte do que a diferença. Porque a diferença vai ser sempre diferença. Você vai olhar para uma pessoa e vai dizer, você é diferente de mim. Mas se você disser, você não é diferente de mim, você é igual a mim, não tem diferença. Percebe a diferença dos dois abordagens? E a gente hoje está separado por tudo. Está separado por cor, está separado pelo olho, está separado pela etnia, está separado pela religião, está separado pela política, está separado pela... sei lá por quê. É tanta coisa hoje que eu nem sei mais. Então, a gente tem que ligar nisso aí. Trabalhar para união, porque é a união, é a igualdade. Isso aí é o princípio principal, fundamental da nossa existência aqui nesse planeta. Tá bom, gente? Vocês querem comentar alguma coisa nesses minutinhos aí que faltam? Aquela parte que você trouxe que... Vixe, agora tá funcionando. É o mundo todo, né? A parte que fala que estamos enquanto seres humanos e que os seres humanos serão extintos. Mas aí então a gente, enquanto espírito, voltaria na próxima coisa que fosse surgir? Isso. Fica tranquila, vai. Gente, se você for olhar, a orelha não é uma coisa muito bem feita, não. É um anexo aqui da cabeça. O nariz também, né? É uma coisa que podia ser aperfeiçoado, né? Eu acho que, por exemplo, a mãe poderia ter o seio nas costas, seria muito legal. Por que seria legal? Porque a mãe poderia trabalhar e o neném nas costas ali, mamando, sentado, fazendo tudo, né? Já que ele... Não seria, a engenharia não seria muito melhor? Bota o peito, aí o pai também, o pai parindo,
Pode vir também. O pai parindo, pode vir também, não tem problema nenhum. Isso tudo pode acontecer com a espécie? Pode. O espírito é um corpo, gente, uma roupa. É como a moda. Né? É isso mesmo. É como se fosse a transitoriedade. Então, imagine o seguinte, qual seria a evolução da humanidade do ponto de vista próximo passo? À medida em que a gente evolui moralmente, nosso corpo se desdensifica. A gente fica menos denso, porque a gente começa a sublimar de uma certa forma, nossa camada perispiritual ela começa a ser mais fluida e o corpo começa também a ser mais fluido. Qual é a nossa consequência disso? Nós temos uma interação muito maior com o mundo espiritual. O processo da mediunidade, por exemplo. Então, teremos no futuro a possibilidade da integração muito maior, essa integração transdimensional, interdimensional. Será muito mais comum do que hoje. Hoje é considerado assim uma coisa pontual, mas será usual. O nosso corpo terá faculdades, porque é uma faculdade biológica, ele terá faculdades tais que nós pudermos conviver com esses dois planos de forma harmônica, cotidiana, constante. O que isso vai dar? Claro, a gente vai ter que experimentar, aprender a viver assim. Vocês já imaginaram se hoje nós tivéssemos a capacidade de nos comunicar por pensamento? Vocês já imaginaram? Será que nós estaríamos preparados para ter uma reunião de condomínio aonde a gente se comunicasse por pensamento? Deus é misericordioso com a gente. Não dá asa à cobra. A pessoa, gente. E olha que Jesus dizia assim, né? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma pessoa com o objetivo de adulterar, já adulterou. Vocês já imaginaram um negócio desse? Ele quer dizer que não existe hipocrisia. O que vale é o pensamento, o que vale é o que está dentro da pessoa. Não é o que a pessoa externaliza, porque o externaliza é cosmético. Você fala o que você quiser, a aparência é igual a que você queira dar, não tem nada de especial. Agora, quando aquilo radica dentro da pessoa, é porque a pessoa está transformada naquilo que ela se expressa. Então, no futuro, nós teremos a capacidade de nos comunicar pela mente, que é uma faculdade do corpo. Essa faculdade da telepatia já existe. A gente só não desenvolveu ainda porque o nosso corpo ainda tem incapacidade de fazer isso cotidianamente. Mas é por causa da misericórdia mesmo, de Deus. Para evitar a Terceira Guerra Mundial, gente. A pessoa, uma reunião de líderes de potências, um sentado na frente do outro, pensando o que pensa do outro. Ia ser uma coisa horrorosa, né? Sim, claro. A telepatia ela está como um fenômeno biológico, tanto que é considerado um fenômeno anímico. Ele é um fenômeno anímico porque ele é um fenômeno da mente que não tem nada de espiritual. Não é espiritual. Não, ele é anímico. Ele é uma potência do próprio espírito, comunicar-se pelo pensamento. No plano espiritual, os espíritos se comunicam pelo pensamento, não é por palavras. Entendeu? Tanto que lá no plano espiritual, a hipocrisia é algo que não tem espaço. Porque você tem sua representação perispiritual que diz das suas condições psíquicas. Então, quando o sujeito vê o outro, vê as manchas as perispirituais, vê ali o tamanho da aura dele, vê tudo. Então, não tem hipocrisia no plano espiritual. Você vê? Isso. O que você está falando aí, é muito verdadeiro, gente. A gente não se prepara para isso. E é assim que é lá. É só pegar a literatura e ver. É assim que é lá. Os espíritos se comunicam pelo pensamento. Quando a gente tem a necessidade de se expressar pela voz, observe que em doutrinação, às vezes o espírito vem, incorpora no médium, e um doutrinador tem que conversar através da voz humana com o espírito. Aí você pergunta assim, por que o espírito superior não doutrina esse espírito sem precisar incorporar no médium?
duas coisas acontecem. Primeiro, tem o choque anímico, que é o fenômeno do espírito incorporar num médium. Ele toma um choque de fluido positivo, etc., supondo que o médium está em equilíbrio e que dá a ele uma descarga calmante. E o segundo é que ele, muitas vezes, não aceita uma conversa vinda de espírito. Ele quer ouvir o encarnado porque ele não aceitou exatamente a sua morte. Tem muita gente aí morta sem saber que morreu. A gente não se prepara para isso. Decididamente, a educação para a morte na nossa sociedade é nenhuma. Zero. Tá bom, gente? Obrigado aí mais uma vez. E vamos pensar sistemicamente. Tomara que a gente se encontre nesse mundo, esse mundo pacificado, na terra dos mansos, né? E a gente possa ver a lua com mais tranquilidade, sem se preocupar com o outro, com o lobo do homem.